muito bem-vindos a esse trabalho de Evangelho, Vibrações e Passes. Sejam bem-vindos também a todos que nos acompanham pelas mídias digitais. É uma alegria tê-los aqui nessa noite. E nós, antes de iniciarmos com a palestra, nós aqui damos alguns recados e também pedidos. E pedimos, se possível, a contribuição para a composição das nossas cestas básicas. A nossa casa tem uma ação continuada frente à assistência social. Recebemos aqui as famílias e são distribuídas, em média, 400 cestas básicas todos os meses. Então, quem puder contribuir com o item da cesta ou alguma outra forma de contribuição ou pelas suas orações, nós seremos muito gratos. Também temos aqui, aos finais de semana, pratos deliciosos que a nossa casa aqui são preparados, que também vêm nos ajudar nas despesas da casa, nas despesas que nós temos aqui. Então, para esse final de semana, nós teremos um delicioso escondidinho. Escondidinho de mandioca com carne seca, espinafre com ricota, abóbora com carne seca. Que delícia, não? Então, para fazer a reserva, as encomendas, na nossa livraria e também pelo telefone 2296-8080. Teremos aí, no final desse mês, no dia 30 de março, um almoço italiano, que é tradicional aqui, todos os anos nós fazemos esse almoço, e é uma forma de estarmos mais juntos, é um momento festivo, alegre, descontraído. Então, será no Sampaio Moreira, aqui na Rua Vilela, no Tatuapé. E os convites vocês também podem adquirir na nossa livraria. Também temos em curso, já estão acontecendo, todos os cursos da casa. Tem alguns ainda que quiserem começar, tem oportunidade, cheguem aqui, conversem na livraria para pedir maiores informações, ou no nosso site, acessando o nosso site, Paz, N-A-E, Paz e Amor em Jesus. Lá vocês terão as informações, todas as informações, ok? E hoje nós temos aqui a alegria de ter conosco para a palestra a Ana Maria, trabalhadora aqui, que a gente tem esse prazer de tê-la conosco. Vamos recebê-la com muito carinho, com muita alegria. E aqui nós temos, também eu vou fazer essa parte inicial aqui, a palestra acontecerá depois, e nós teremos as vibrações e a parte final dos passes, com a Raquel, que conduzirá para a gente. Então, vamos iniciando com a nossa preparação. Para esta noite, o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. O egoísmo. A mensagem é do Espírito de Emmanuel, Paris, 1861. O egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra porque impede o seu progresso moral. É ao Espiritismo que cabe a tarefa de fazê-la elevar-se na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, portanto, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque esta é a qualidade mais necessária para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada qual, portanto, dedique toda a sua atenção em combatê-lo em si próprio, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. Ele é a negação da caridade e, por isso mesmo, o maior obstáculo à felicidade dos homens. E do livro de mensagens Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, pelo espírito do irmão José. Mediunidade. Mediunidade é uma faculdade de percepção extrasensorial. Através dela, dessa sensibilidade que é mais desenvolvida em alguns, podes auscultar o coração da vida. Pela mediunidade, colocas-te não apenas em contato com os que demandaram outros caminhos da vida sem fim.
Exercendo-a igualmente, perceberás a alma das coisas na grandeza da criação divina. Desenvolver esse dom é crescer em espírito, é transformar o próprio psiquismo num grande sensório, captando vibrações, ideias, sentimentos. É tornar-se, por outro lado, de alma mais transparente às pessoas. Ser médium é extrapolar os limites dos sentidos materiais. E assim, envolvidos por essas mensagens edificantes, que vão assim trazendo para nós uma serenidade nos nossos pensamentos, que possamos estar unidos aqui nesse momento, por pensamentos elevados a Deus e a Jesus, unidos pelos nossos corações fraternos, pedindo a Jesus, Mestre querido, nos ilumine, que sua luz possa clarear a nossa mente, a nossa visão, aquecer a nossa alma, mostrar para nós os nossos caminhos a seguir, através do seu amor e do seu Evangelho Luz. Aos amigos espirituais, esses benfeitores desta casa, que prepararam esse ambiente desde as primeiras horas desse dia, pedimos a eles que nos amparem, nos inspirem, nos orientem. Vamos envolvendo a querida Ana numa vibração amorosa, que ela possa, sim, passar tudo que preparou, com carinho e dedicação. Suas palavras vão tocar os nossos corações e trazer para nós ensinamentos maravilhosos. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Muito bom estar com vocês aqui. Agradeço as meninas da equipe que me convidaram e agradeço pelo tema, porque assim como eu, muitos de vocês, já lemos muitos livros do Chico Xavier, mas eu não conhecia a história de Emmanuel. Então aqui nós temos o Chico, para baixo, e acima o Emmanuel, que foi o grande mentor do Chico Xavier. Então, muitos dos livros que provavelmente todos nós aqui lemos, porque foram mais de 300 obras, foram psicografados pelo Chico, editados, né, pelo espírito de Emmanuel. Então, também aprendi para estar aqui com vocês hoje. Uma frase que eu encontrei quando eu estava buscando a biografia de Emmanuel, diz assim: Emmanuel, a parceria de um grande espírito com um grande médium. E faz todo sentido quando a gente conhece a obra, né, de Chico Xavier e de Emmanuel. Então, Emmanuel foi orientador espiritual do Chico Xavier, ao lado de quem permaneceu por longos anos. A obra mediúnica de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, consta de dezenas de livros históricos. Quem leu alguns dos livros sabe que ali conta a história até da época da antiga Grécia, do Império Romano. E consta, esses livros históricos, além de serem livros históricos, também tem muitos livros de aconselhamento espiritual. E muitos deles foram traduzidos para outros idiomas. O espírito de Emmanuel se manifestou a Chico Xavier nos anos de 1920, mas as psicografias começaram em 1931. Então, até pensei, eles tiveram esse tempo para Emmanuel conhecer o Chico e Chico conhecer o Emmanuel. Por isso que as obras vêm com tanta clareza. Quando a gente lê um livro, parece que a gente entra naquela história e naquele cenário. E quando Chico, mediunicamente, via o Emmanuel, o espírito de Emmanuel, ele dizia que Emmanuel era assim: via-lhe os traços fisionômicos de homem idoso, sentindo minha alma envolvida na suavidade de sua presença. Mas o que mais me impressionava era que a generosa entidade se fazia visível para mim dentro de reflexos luminosos que tinham a forma de uma cruz.
E a gente vai ver depois algumas das reencarnações do Emmanuel, onde muitos ele foi um sacerdote. E ele adotou o Cristo, Jesus Cristo, depois na vida dele. Então o Chico, ele ficou conhecido pela sua ética incontestável, suas inúmeras ações caridosas, bem como por psicografar incontáveis mensagens de espíritos desencarnados, que desejavam se comunicar com seus familiares. Então a gente vê nos livros, e cada um aqui às vezes sabe, alguém até mais antigo, né, que ia até Uberaba para ter uma notícia de um ente querido que havia partido. E no início da atividade mediúnica do Chico Xavier, lá nos anos 30, Emmanuel disse a ele que gostaria de estar trabalhando com o Chico por muito tempo, mas que ele necessitaria que o Chico tivesse 3 condições básicas para que ele pudesse confiar de estar ao lado dele por muito tempo. Essas 3 condições básicas nós também precisamos na nossa vida, para que a gente aprenda, se desenvolva, para que a gente alcance os nossos objetivos e para que a gente também esteja no caminho junto com Jesus. Essas 3 condições básicas, talvez alguns já ouviram. A primeira, disciplina. A segunda, disciplina. E a terceira, disciplina. A gente pode ter muito bem dentro da cabeça da gente, escrever tudo o que a gente quer fazer, os nossos objetivos, né, como que a gente vai fazer, mas se a gente não tiver disciplina, disciplina e disciplina, talvez a gente não consiga. E na visão espírita, os mentores espirituais são espíritos desencarnados que têm maior esclarecimento e retidão perante as palavras do Cristo, como foi dito agora há pouco na mensagem, quando falou-se de mediunidade. Então, o que é mediunidade? Esses mentores espirituais, que às vezes nos envolvem, são espíritos. Os nossos anjos da guarda, ou guias espirituais, mentores espirituais, e eles estão ao nosso lado, né? Nós, encarnados aqui, temos o nosso mentor, temos o nosso anjo de guarda. E como que nós nos comunicamos com o nosso mentor? Porque todos temos mediunidade. Às vezes, quer dizer, muito raramente como Chico Xavier, né? Porque ele era um espírito já em vida, de altíssimo escalão, muito bem preparado, e ele tinha aquela missão a cumprir. Mas e nós aqui, simples mortais, né? Como que a gente se comunica com o nosso mentor, que está aqui, do meu lado, de cada um de vocês, nosso anjo de guarda? Pelas preces. Quando fazemos uma prece, estamos no nosso anjo de guarda ali, nosso mentor está do nosso lado, ouvindo, e podemos conversar com ele, principalmente nos nossos momentos de grande aflição. Através das nossas boas intenções e também como podemos estar do lado dele? Na disciplina do trabalho do bem. Quando a gente está bem e faz o bem volta para a gente. E assim nós nos aproximamos cada vez mais do nosso mentor, porque o nosso mentor espiritual está do nosso lado, mas às vezes a gente não percebe, às vezes a gente nem escuta, né? Depois fala, nossa, alguma coisa me dizia para eu fazer tal coisa, mas a gente não dá atenção. Emmanuel tutelou a atividade mediúnica do Chico Xavier durante toda a sua passagem na Terra, auxiliando no caminho da retidão, editando mais de 300 obras. Se não me engano, eu vi em algum lugar que foram 312 obras que contribuem muito para a bibliografia espírita. E esses livros foram utilizados para a maior compreensão da doutrina e como guia diário para as nossas ações estarem alinhadas com a vontade e com os ensinamentos de Jesus. No entanto, o trabalho de Emmanuel no plano terrestre é muito mais abrangente. Não ficou ali no Chico Xavier, que é a história que a gente sabe, os livros, né, que a gente tem condições de ler. Ele teve muitas outras reencarnações
lá atrás, e é isso que a gente vai falar um pouquinho, e que me surpreendeu também. Uma das primeiras, a primeira ou a segunda reencarnação de Emmanuel, data do século IX antes de Cristo. Ou seja, antes daquilo que a gente já conhece através da literatura, Emmanuel já estava por ali. O seu nome era Simas. Ele era um grão sacerdote do templo Amon-Ra, do Império Assíria, na Babilônia. Tem um dos livros dele que se chama Semíramis, a rainha de Assíria, da Babilônia e do Sumer, escrito, psicografado por Camilo Rodrigues Chaves, conta essa história. Depois, mais para frente, isso foi no século IX a.C., um pouquinho mais para frente, Emmanuel reencarna como um cônsul romano, com o nome de Publio Lentulus Cornelius Sura. Ele era contemporâneo da época de Júlio César, né? E aí houve uma série de problemas que a gente vai falar muito resumidamente sobre cada uma, mas ele conspirou, fez as coisas dele lá e ele foi condenado à morte, isso no ano de 63 a.C. Depois, entre os anos de 1938 e 39, já pensando-se no Chico Xavier, ele transmite um livro, né, para o Chico Xavier, que talvez alguns já tenham lido, chama Há 2000 anos. É quando ele conta essa história, e isso a gente vê como história mesmo, aquela história que a gente desconhece e, às vezes, até compara com aquilo que a gente aprendeu, né, na escola, no colégio, né? E nessa encarnação, ele era um homem orgulhoso, mas também de caráter íntegro. Ele morava em Roma, vivia, né, em Roma, e Roma era o seu mundo, e por ele guerrilhava, né? Muito mais para frente, quando ele já tinha mais idade, ele tem a oportunidade de conhecer Jesus, pessoalmente. Mas, entre ser servo de Jesus e do Império Romano, entre ser servo de Jesus, ele preferiu acatar o que o mundo pedia para ele naquela época, né? Aí ele viveu ainda um bom tempo, aceitou mais para frente o Evangelho de Jesus e foi autor de uma célebre carta endereçada ao imperador Tibério, onde ele faz uma descrição de Jesus. Na idade avançada, ele fica cego, e ele desencarna na época da erupção do Vesúvio, em Pompeia, na Itália, isso no ano de 79. Mais para frente, ele reencarna novamente como Nestório, isso 50 anos depois. E daí, por isso que é uma continuação esses livros, tem Há 2000 anos, e depois, quem quiser conhecer um pouco mais, leia 50 anos depois, porque ele conta uma outra passagem, tá? Tanto da parte espiritual quanto da própria história do mundo. Então, Emmanuel volta a reencarnar na Terra, isso no ano de 131, só que ele nasce na Grécia, em Éfaso, com o nome de Nestório. Ele era um escravo, não era mais alguém importante como ele era antes dentro do Império Romano. Ele era um escravo, e com 45 anos, que o filho também tornou-se escravo, foram presos, mas ele ainda tinha um orgulho, por isso ele se debatia com tudo o que acontecia naquela época. Era um orgulho silencioso e inconformado. Ele era cristão, ele nasceu como cristão, e ele pregava a palavra de Jesus nas catacumbas lá de Roma. Eram reuniões secretas onde aí ele encontra o filho, né? Só que os dois, por falarem sobre Jesus, eles acabam sendo presos e depois acabam sendo torturados, né, e condenados à morte. E assim, Nestório e seus filhos, e seu filho, e muitos outros cristãos, passam por aquela coisa, né, que a gente vê, que é tão triste, né, do circo romano, onde colocavam, né, as pessoas lá na arena, com os leões e tudo aquilo, e ele vem a falecer, né?
Então, nós podemos conhecer melhor a história deles nesses dois livros, há 2000 anos e 50 anos atrás. E esses livros, eles constituem obras-primas não só por essa questão histórica, mas principalmente pela parte mediúnica, porque ele traz as impressões também espirituais. Mais para frente, ele reencarna como São Remígio, que era um bispo, nascido na França, de família nobre e religiosa, considerado o maior orador sacro do reino dos francos, pela sua especialidade em retórica. E também foi considerado o apóstolo dos pagãos. Ficou conhecido pela sua pureza de espírito e o seu profundo amor a Deus e ao próximo. Ele desencarna bem idoso, com 96 anos. Isso já no ano de 535. A gente está chegando perto da gente, né? E chegamos muito próximo, quando, isso eu não sabia, nem imaginava, que Emmanuel reencarnou como Padre Manuel da Nóbrega, que muitos de nós aqui conhecemos, os mais jovenzinhos ali vão aprender na escola ainda, né? E ele desencarna como Padre Manuel da Nóbrega, e essa informação foi dada para o Chico Xavier algumas vezes. Em algumas situações, o Emmanuel coloca essa informação, por isso que nos traz algo fidedigno, assim, algo que a gente possa considerar. Então, Emmanuel, como Padre Manuel da Nóbrega, reencarnou na Vila Portuguesa do Douro em 1517. O Brasil foi descoberto em 1500. Manuel de Nóbrega, padre de inteligência privilegiada, ingressou na Universidade de Salamanca, na Espanha, aos 17 anos. Ele tinha uma inteligência muito grande. Logo em seguida, ele fez um doutorado, tornou-se doutor com 20, 21 anos, isso em Portugal, e ele visita o Brasil, que era recém-descoberto, e contemplou as florestas e apiedou-se dos indígenas que viviam naquela época. Ele se preparou para a grande missão que Deus lhe reservava. E em 1549, ele veio com Tomé de Souza para o Brasil. E aqui viveu por 21 anos, colaborando na fundação de Salvador, né, a primeira capital do Brasil, depois do Rio de Janeiro, e foi uma das pessoas que ajudou a fundar São Paulo. Por isso que é algo histórico, não é só algo, não só, né? Também espiritual, mas ele consegue juntar as duas coisas. Mais para frente, em 1613, ele reencarna na Espanha, como Padre Damiano. Era um sacerdote esclarecido, dedicado, e Damiano lutou contra as questões da natureza daquela época. E muito lhe lembrava o que a encarnação dele, já havia passado no Brasil com relação aos indígenas. Ele foi muito importante, porque ele era destemido, corajoso, e ele lutava pelas causas sociais e pelas causas da natureza. Depois ele desencarna, e esse livro, essa passagem como Padre Damiano está no livro Renúncia, que é um livro muito bonito para quem quiser conhecer. Depois, um pouquinho mais para frente, ele vai como Padre Amaro, um humilde sacerdote católico que viveu entre o século XIX e XX. Viveu no estado brasileiro do Pará. Posteriormente foi ao Rio de Janeiro, onde se dedicou à pregação do Evangelho de Jesus e também junto ao Bezerra de Menezes. E aí podemos perguntar, já que estamos tão próximos de nós, né, a gente já estava aqui no século XIX e XX, algumas informações dadas pelo Emmanuel para Chico Xavier fala da atual reencarnação de Emmanuel. E segundo Chico Xavier, Emmanuel reencarnou no ano de 2000, ou seja, 25 anos atrás, no interior do estado de São Paulo, com a missão de ser um grande educador que influenciará positivamente nas questões sociais do país. Deus queira, né?
porque a gente está precisando de alguém que tenha o conhecimento, tenha esse lado espiritual desenvolvido, e quem sabe, né, o nosso país terá uma grande surpresa aí pela frente, né? Então a gente percebe que desde a reencarnação, lá atrás, no ano 79, ou mesmo antes, né, na primeira encarnação dele, como Públio Lentulus, ele tinha nobreza de caráter. Mesmo que ele tivesse alguns defeitos humanos, como foi no começo das reencarnações. Mas aí ele continua como Nestório, já mais iluminado, e depois ele vai se aperfeiçoando na fé cristã. Acentua-se permeando séculos de reencarnações na alma abnegada de Padre Manuel da Nóbrega, que era um benemérito missionário, Padre Damiano, e hoje no espírito de Emmanuel, como testemunha as suas realizações de amor, de conhecimento, dentro da doutrina espírita. E Emmanuel, além de todas essas reencarnações, também fez parte da falange do Espírito de Verdade, que a gente vê muitas passagens no Evangelho segundo o Espiritismo, falando desse Espírito da Verdade, que trouxe à Terra o cristianismo restaurado, definição que ele deu à doutrina espírita. Por isso que na mensagem que vocês ouviram do Evangelho, fala no capítulo 11, que é amar o próximo como a si mesmo, isso do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem uma mensagem, o egoísmo, que foi ditada por Emmanuel. Ou seja, na época de Kardec, ele já estava ali, ajudando a codificação, né, desse cristianismo restaurado. E tem vários livros do Emmanuel. Se a gente for olhar na livraria, ou se a gente for olhar na nossa estante da nossa casa, a gente vai descobrir, nossa, esse é do Emmanuel, esse também, né? E tem um livro que eu achei bem interessante, e o nome do livro é Emmanuel. E esse livro é constituído de diversas dissertações importantes sobre ciência, religião e filosofia. Fala sobre a ciência face à realidade espiritual. Trata de assuntos relevantes para o conhecimento humano, como o livre-arbítrio, a pluralidade dos mundos. Então, eu pensei assim quando eu vi isso, quando fala que ele fala a ciência face à realidade espiritual. No século XIX e XX, nós tivemos muitos avanços dentro da ciência, né, doenças que não eram conhecidas, hoje tem cura, né? E dentro da tecnologia, né? A gente que, às vezes um pouquinho mais lá para trás, a gente não era da televisão preto e branco, né? Quando nem tinha televisão, hoje tem a inteligência artificial. Então, esses 2 séculos foram dedicados muito à ciência e à tecnologia. E, com isso, a espiritualidade, a religião se afastou. E quem sabe agora, no século XXI, a espiritualidade não se junta à ciência de novo. Hoje a gente vê médicos, hospitais, falando em religiosidade, psiquiatras, porque tem alguma coisa ali que se perdeu-se nesses últimos séculos. Então, Jesus, Kardec e Emmanuel, eles se identificam pelo sublime ideal de esclarecimento à humanidade. Os 3 juntos, olha que importante. Para que o sentimento dos homens reencontre o caminho de Deus, ofertando a possibilidade de nos corrigirmos quando tivermos problemas espirituais, problemas físicos, e assim a gente vai evoluindo cada vez mais. Então, Emmanuel, Jesus, Kardec, Chico Xavier, né, que escreve por Emmanuel, nos deixou muitos ensinamentos, muitas mensagens, muitos conhecimentos para que a gente possa cada vez mais buscar a nossa evolução, que é isso que nos traz a casa de paz e amor. Resolver nossas questões, os nossos problemas, mas a gente só consegue isso através do conhecimento. E para terminarmos, eu vou ler um trechinho de uma mensagem do Emmanuel, que é do livro Calma.
que diz assim: para que a paz te abençoe a vida, abre as portas íntimas do entendimento, a fim de que a misericórdia se te instale no coração. E nem nega o mérito da crítica construtiva, nascida nos mananciais da justiça. Contudo, quando puderes, deixa que a compreensão nascida do amor te presida as manifestações, conquanto estejamos todos submetidos aos princípios de causa e efeito. Não duvidemos que Deus é amor, concedendo-nos os recursos de que careçamos para a integração com as leis universais que nos farão felizes para sempre. Deixa que a misericórdia te auxilie em todas as ocorrências, a fim de que possas tudo interpretar pelo lado melhor das pessoas, pelo lado melhor das situações do caminho, de modo a que o lado melhor dos teus problemas próprios também seja visto. Lembremo-nos de que Deus governa cada um pelas forças da justiça, mas nos compreende e espera a todos com um infinito amor. De nossa parte, uns diante dos outros, saibamos igualmente compreender e esperar. É apenas um trechinho para ver o que a gente vai encontrar na obra de Emmanuel. Por isso que essa primeira fala, Emmanuel, a parceria de um grande espírito com um grande médium, se faz muito verdadeira. Devemos muito a essas duas pessoas ilustres que estão entre nós de alguma forma. Então, obrigada a todos, tenham uma boa noite. E agora o trabalho continua. Vamos agradecendo a nossa querida Aninha por esses ensinamentos que ela nos trouxe hoje, que possamos emanar nossas melhores energias de amor para a nossa querida Aninha e que ela possa sempre estar conosco. Gratidão, Ana. Vamos fechando agora nossos olhos para melhor nos concentrarmos e vamos trazendo na nossa tela mental a imagem do nosso querido Mestre Jesus e todos os seus prepostos. E juntos, numa caravana fraterna, de mãos dadas, vamos percorrendo cada canto e recanto do nosso planeta azul, trazendo para este planeta muita paz, muita harmonia, amor no coração de todas as pessoas, pedindo para que os governantes destas nações tenham discernimento, possam fazer o melhor para a população, trazer paz, harmonia, para que todos possam viver em paz, unidos, fortalecendo cada vez mais os laços. Vamos passando agora por todos os hospitais. Vamos nos direcionando àquelas pessoas que neste momento estão em um leito de dor. Numa enfermaria, na UTI, nos corredores dos prontos-socorros, que essas pessoas possam receber nossas melhores energias, que energias de cura possam chegar a estas pessoas, trazendo paz para o seu coração, trazendo fé e esperança. Vamos agora nos direcionando por todos aqueles que estão neste momento em situação de rua, que mãos amigas possam levar a essas pessoas agasalhos, um prato com comida, um copo com água limpa, palavras de incentivo, que essas pessoas tenham força para mudar esta sua vida e ter o pensamento de que dias melhores virão.
Vamos pedindo por todos aqueles que neste momento estão nas viciações, seja do álcool, das drogas ilícitas, das drogas lícitas, dos jogos, do sexo desregrado. Que essas pessoas possam neste momento dar um basta nesta viciação, dizer para elas mesmas: chega, nunca mais quero isso para a minha vida. E que mãos amigas possam auxiliá-las em tratamentos médicos, psiquiátricos, psicológicos, tratamentos espirituais. Vamos agora nos direcionando para a nossa casa de paz e amor, pedindo por esta casa que nos acolhe, nos dá paz, que ela continue firme, forte e valorosa fazendo esse trabalho. Vamos pedindo pela nossa casa de Guaianazes, o Caspage, que continuem fazendo o trabalho assistencial tão bonito que são feitos para aquelas pessoas naquela região tão necessitada. Vamos pedindo pela nossa querida comunidade terapêutica, o CREPAD, que aqueles meninos que lá estão internados possam ter força de continuar o tratamento, e terminar com essa viciação, controlar esses vícios que tanto assolam as famílias. Pedindo em especial para o nosso querido coordenador, o Mauro, que ele possa ter responsabilidade, saúde, força, equilíbrio para continuar esse trabalho tão bonito que é feito lá. E assim vamos pedindo pelas nossas urnas, que estão lá na frente, as urnas dos encarnados, por aqueles nomes que colocamos, pelos nomes nas urnas dos desencarnados. E assim, onde nosso coração não chegou, nosso pensamento não alcançou, e tem alguma pessoa neste momento necessitando de uma vibração de paz, de equilíbrio, de cura, de amor, que essas nossas energias possam chegar a essas pessoas. Vamos pedindo licença para pedir pelos nossos familiares, pelos nossos amigos e por nós, que continuemos sempre neste caminho reto que Jesus nos ensinou. E agora, o médium que se preparou para este momento irá auxiliar a espiritualidade na transmissão do passe. Não se preocupem, o médium não irá lhe tocar. Continuemos com os olhos fechados. E uma luz branca desce do alto e adentra ao nosso coronário, no topo da nossa cabeça. Essa luz desce mais um pouco, chega na altura da nossa testa, o frontal, vai limpando nossos pensamentos deletérios, trazendo para dentro de nós pensamentos equilibrados. Vamos descendo mais um pouco, no nosso centro de força laríngeo, na altura da nossa garganta. Que possamos cada vez mais proferir com esse nosso órgão da fala palavras de amor, palavras do bem, palavras de esperança. Vamos descendo mais um pouquinho e chegando ao nosso cardíaco, na altura do nosso peito. Vamos tirando do nosso coração todos os sentimentos, as emoções negativas,
tirando o rancor, raiva, ódio, tristeza, e vamos colocando dentro do nosso peito cada vez mais amor, amor, amor. Vamos descendo mais um pouco e chegando ao nosso gástrico, na altura do nosso abdômen. E lá todos os órgãos serão feita uma asepsia profunda. Estômago, intestinos, rins, pâncreas, suprarrenais, bexiga. Vamos descendo mais um pouco e chegando no nosso baço. Esse órgão tão importante, que ele seja também agora asepsiado, uma luz verde intensa, faz uma limpeza profunda. Vamos descendo pelas nossas pernas, chegando aos nossos pés. Essa luz contorna a nossa planta dos pés, vai subindo pelas nossas pernas e chegando no nosso centro de força básico, na altura da nossa coluna vertebral. E lá, vértebra a vértebra, neste momento, estão sendo alinhadas. Essa luz sobe e chega novamente ao nosso coronário, no topo da nossa cabeça. E assim, estaremos preparados para mais uma semana. E caso tenhamos algum problema, lembremos do momento deste passe para nos reequilibrarmos novamente até o próximo tratamento. E assim, vamos dando início à vibração das nossas águas com a nossa querida Solange. Que Jesus nos abençoe. Então, neste momento, continuemos assim unidos em pensamento e em coração, pois o amor de Deus é imenso. O carinho de Jesus para conosco também. Então, mentalizemos os nossos vasilhames. Se não os trouxemos, mentalizemos o que temos em casa. E junto com esses amoráveis benfeitores, guiados pelo amor do Pai e a serviço de Jesus, formando novamente uma imensa caravana. Nós vamos adentrando um lindo cenário de natureza, onde o vento acaricia o nosso rosto, as plantas tocam suavemente nossos pés, nossos braços, e nós vamos seguindo, ouvindo um cântico muito bonito e abençoado, que é formado por aqueles que trabalham em nome de Jesus. Eles colhem todos os princípios ativos que é destinado à nossa economia pessoal, física, mental e espiritual. Caminhando mais um pouco, nós chegamos ao pé de uma linda cachoeira, cujas águas correm firmes, fortes, vigorosas, assim como a nossa corrente interna, que é o nosso sistema sanguíneo, que leva força, vitaminas e proteínas, remédios para todos os nossos órgãos. Ao pé dessa cachoeira está Jesus, sorridente, vigoroso, confiante. Ele abençoa todo esse trabalho. E assim nós partimos e agora retornamos ao paz e amor em Jesus, onde todos esses princípios serão transformados em remédios, energia,
elixires, estimulantes, e cada um vai receber aquilo que necessita. Nós vamos tomar esse líquido através de uma prece ou de uma leitura do Evangelho, e não nos esqueçamos também dos remédios que, porventura, nos forem prescritos. E assim, reabastecidos, nós vamos com o coração tranquilo, forte, confiante, agradecendo a Jesus, agradecendo essa casa abençoada que é o Paz e Amor, pela palestra que aqui tivemos, e nos encorajando, nos ensinando, nos explicando, nos fortificando, pelo acolhimento quando aqui chegamos, pelas vibrações, pelo passe, pelas águas. Quantas bênçãos que nós recebemos através dessa casa abençoada que é o Paz e Amor em Jesus. E assim nós vamos encerrando essas benesses com o coração agradecido e nos unindo a Jesus, nos dirigindo ao Pai nessa noite abençoada, dizendo mentalmente a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Pai, cair ante a tentação, mas livrai-nos de todos os males. Confiamos em Ti, queremos progredir. Pedimos, Pai, a Tua luz, a Tua força, que nossos guardiões nos ajude e nos ilumine. Que possamos, ao retornar para casa, lembrarmos da palestra e das benesses. E que estejamos assim, firmes, fortes e valorosos, que tenhamos a coragem de agir e estarmos aqui novamente na semana que vem, reunidos em Teu nome. Que assim seja, graças a Deus. Cuidado com as luzes que irão se acender e bom retorno aos lares.